Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos tratar de um tema cada vez mais relevante na ordem sociojurídica brasileira, que é o tema da terceirização. Aliás, uma das mais ambiciosas formas de precarização do trabalho impostas pela reforma trabalhista. A terceirização, como está normatizada, interpretada e aplicada no Brasil, pode significar, no curto, médio prazos, um empobrecimento da classe trabalhadora pela via da normatização trabalhista. Patrocinado esse empobrecimento pela legislação trabalhista. Então, o que nós vamos estudar agora é a terceirização. Me permitam começar por aspectos ou análises sociológicas, porque é importante nós conhecermos o fenômeno social antes de nós iniciarmos a análise de seu contexto jurídico. Vou começar pelos sentidos da palavra, e aqui toda essa análise é feita principalmente com base na referencial obra de Márcio Túlio Viana. Quem quiser entender a terceirização para além do direito do trabalho deve ler a obra referencial de Márcio Túlio Viana. Então vamos começar pelos sentidos da palavra. O professor Márcio Túlio admite que nós tenhamos terceirização, terciarização e pejotização, três temas reunidos aqui num único contexto. Em se tratando de terceirização, o que nós temos? Como o nome indica, nós temos uma terceira pessoa que interfere numa relação que seria desenvolvida naturalmente de modo bilateral. Então, nós temos a influência de um terceiro na relação entre capital e trabalho. E esse terceiro, nós vamos ver que a lei hoje chama de contratante ou cliente, mas que nós também comumente chamamos de tomador dos serviços. Esse terceiro, como queiram, alguns vão dizer que o terceiro é a empresa de terceirização, e depende da análise trilateral que nós fazemos, mas de qualquer modo, nós teremos entre empregado e empregador uma terceira pessoa, e aí o contratante ou tomador do serviço, ou se nós analisarmos entre quem se aproveita do trabalho e quem entrega trabalho, nós temos uma terceira pessoa que é a empresa de terceirização. De qualquer modo, independentemente de qual é a perspectiva do triângulo, aqui a perspectiva da relação trilateral, nós teremos três pessoas em uma relação na qual deveriam participar, ou da qual deveriam participar apenas duas. Depois eu vou falar mais sobre isso quando nós formos ver os aspectos jurídicos. Mas vamos voltar para o sentido da palavra. O professor Márcio Túlio Viana divide a terceirização em terceirização externa e terceirização interna. A terceirização externa, que ele vê menor problema na sua pactuação, ela terceiriza produtos. Então imagine que uma sociedade empresária montadora de automóveis não produza os bancos, o estofamento do automóvel, não produza os pneus, não produza as rodas. E aí ele terceiriza essa atividade fabril para outras fábricas fora do seu estabelecimento empresarial. E aí ela compra esse estofamento, essas rodas, esses pneus, esses componentes para a montagem do carro. Então, o professor Márcio Túlio Viana chama isso de terceirização externa, em que eu vou externalizar parte do processo produtivo para outras fábricas, por exemplo.
Mas, diz o professor, o problema principal está na terceirização interna, que ele trata como terceirização de pessoas. E aí se dá um fenômeno inverso. Vou internalizar no estabelecimento outras sociedades empresárias que contratam pessoas terceirizadas. Então a visão é a seguinte: eu tenho uma loja, ou eu tenho um banco, ou eu tenho um supermercado, e ao invés de eu ter empregados no meu supermercado, eu vou terceirizar as tarefas de caixa, de embalagem, reposição, eu vou terceirizar para uma outra pessoa jurídica que vai contratar trabalhadores terceirizados para trabalhar internamente ao meu supermercado. E aí o professor Márcio Tuliviana chama de terceirização interna, que pressupõe terceirização de pessoas. No meu curso de Direito do Trabalho, publicado pela editora RTM de Belo Horizonte, vocês têm transcrições dos textos principais do professor Márcio Tuliviana sobre esses dois termos, terceirização externa e terceirização interna. Interessante essa distinção para efeitos sociológicos, né? não necessariamente para efeitos jurídicos, porque a lei não faz tal distinção. Um outro termo que aparece às vezes, uma perspectiva aí minoritária, é terciarização, que é transferir para o terceiro setor o que antes era feito pelo setor primário. É que a empresa de terceirização, a empregadora, ela é prestadora de serviços. Então eu transfiro a contratação de trabalhadores do setor industrial, por exemplo, ou do setor financeiro, ou do setor bancário, ou do setor comercial, portanto, atividades primárias e secundárias, para o setor terciário de prestação de serviços. Então, aí, terciarização, isso não é muito comum, aliás, esse termo não é nada comum no meio jurídico, mas talvez você veja na sociologia, na administração de empresas. E um outro tema que eu vou falar dele, ou melhor, que eu falo dele em outros vídeos, é a pejotização, que alguns entendem como terceirização via pessoa jurídica. Que aí é pior ainda. Ao invés da empresa de terceirização contratar empregados terceirizados para o cumprimento das tarefas lá no tomador dos serviços, ela contrata PJs, né? Pessoas jurídicas para que cumpram uma tarefa que seria do empregado terceirizado. O tema da pejotização tem atraído um maior destaque por força de algumas decisões do STF, mas eu trato disso em outros vídeos, porque aqui o foco é a terceirização. Muito bem, seguindo aqui, vocês têm aqui no canal alguns vídeos que tratam de modelos produtivos. Como é que os modelos produtivos influenciam a construção da norma jurídica de direito do trabalho. E aí vocês vão ver lá Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, reestruturação produtiva. E a terceirização, ela se insere num contexto de reestruturação produtiva toyotista, da empresa Toyota, que por sua vez é um modelo produtivo posterior ao Fordismo, nome que remete à empresa automobilística Ford. O que acontece? Depois vocês vejam aí no vídeo específico o detalhamento dessas ideias. No período inicial do século XX, a indústria pretendia ser grande, absorvente, integrar um maior número de trabalhadores num processo produtivo extenso, uma fábrica composta por centenas ou talvez milhares de trabalhadores empregados diretamente da fábrica. Era um modelo de fábrica grande, de direito do trabalho grande,
de sindicalismo que também pretendia ser grande. Só que, como vocês podem ver no vídeo específico sobre modelos produtivos, no final do século XX, nós tivemos uma transformação na produção fabril em diversas estruturas empresariais em diversos países do mundo. E essa reestruturação produtiva, que foi denominada toyotismo, ela passa a funcionar sob outra lógica, da empresa em rede, da empresa enxuta, da produção conforme demanda e da terceirização. A lógica seria produzir um maior número de produtos com um menor número possível de empregados. E por isso, muitas indústrias optaram tanto pela terceirização externa quanto pela terceirização interna. Então, hoje em dia, cada vez mais, o contratante, o produtor, o industrial, seja ele quem for, quer produzir muito, vender muito, mas ele quer empregar menos, ele quer ser empregador de poucas pessoas. E uma forma de conseguir isso é terceirizando parte do seu processo produtivo. Muito bem. Quais são os efeitos mais visíveis da terceirização, aqueles que todo mundo diz e todo mundo critica, todo mundo é muita gente, né? Mas que muitos criticam. Talvez o efeito mais visível e mais buscado da terceirização seja a redução de custos. Não existe uma estratégia produtiva que seja construída para aumentar custo de produção. O capital vive de fazer contas e um de seus cálculos principais diz respeito ao custo da mão de obra. E o que a terceirização pretende, em essência, é reduzir custos. Como? O contratante, fábrica metalúrgica, mineradora X SA, ela tem um patamar salarial de seus empregados, que é um patamar salarial elevado. Indústrias pagam razoavelmente bem, mineradoras pagam bem para os seus empregados, tem um padrão remuneratório bom, mas só para os seus empregados. Então, ela, ao terceirizar, ela transfere a contratação daquelas pessoas terceirizadas para uma outra sociedade empresária, e aquela outra sociedade empresária pratica patamares remuneratórios muito menores. E aí a redução de custos se obtém pela via da redução do patamar remuneratório do trabalhador terceirizado, que afinal de contas ele não é empregado da tomadora de seus serviços. Então não existe terceirização que não tenha por objetivo redução de custos, isso é bem visível. Uma outra ideia, menos relevante para o direito, é da externalização dos custos. Eu vou transferir custos com treinamento, capacitação, equipamentos de proteção, transporte, alimentação, vestuário, dos trabalhadores terceirizados para a empresa de terceirização. Então, a mineradora XSA, ela, ao invés de administrar esses gastos, esses custos, essa mão de obra, ele transfere esse custo da administração, ainda que pague por esse serviço, né, para uma outra pessoa, que é a interposta, que é a empresa de terceirização, que é a empregadora. Um outro efeito, também visível, é de internalização da precarização. Esses trabalhadores terceirizados tendem, não é sempre, mas eles tendem a sofrer num contrato de trabalho marcado por precarização. O custo da mão de obra é menor, normalmente o treinamento, a habilitação
dele é menor, o custo da mão de obra é menor e muitas vezes, e aí nem sempre, mas muitas vezes, ele se encontra precarizado. Para o professor Márcio Túlio Viana, sempre e em qualquer caso, o trabalhador terceirizado estará precarizado, e aí pelos argumentos que ele apresenta. De qualquer modo, uma forma de precarizar trabalho é terceirizar. Um outro efeito é a chamada desresponsabilização direta. Essa é muito visível, esse efeito é muito visível. Sempre que há um acidente de trabalho, ou sempre que há alguém, alguma sociedade empresária surpreendida com trabalho escravo, normalmente vai dizer: não, não sou eu, não é minha empresa, não é minha sociedade empresária. Eu terceirizei essa atividade e quem morreu foi o terceirizado. Quem estava escravizado era o terceirizado e quem estava escravizando é a interposta. Eu, tomador dos serviços, diz a empresa XSA. Não tenho nada com isso. Então, muito comum essa ideia de desresponsabilização, né? Quando o tomador dos serviços é chamado a responder, ele diz: não é comigo. Isso aí é responsabilidade da terceirizada. Bom, esses são os efeitos mais visíveis. Há o professor Márcio Túlio Viana também, isso tudo aqui nessa primeira análise constrói com base na obra dele. O professor Márcio Túlio diz sobre um efeito menos visível, mas muito importante, que é de fragmentação da ação coletiva sindical. E eu gosto de exemplificar aqui com o caso, por exemplo, do Sindicato dos Bancários. Imagine que um banco resolva terceirizar as atividades de caixa, atendimento ao cliente, teleatendimento, processamento de dados, etc. Esses trabalhadores que não são contratados por banco, e sim por uma interposta pessoa, por uma empresa de terceirização, esses trabalhadores não serão bancários. Logo, eles não serão representados pelo Sindicato dos Bancários. Então vejam, sobre agregação sindical, sobre organização sindical, nós temos também vídeos aqui no canal, vale para aqueles que ainda não estudaram direito coletivo, talvez valha a pena dar uma olhada aqui. Mas só em síntese, imagine que uma empresa, uma companhia aérea tenha 1.000 empregados em solo, né, que não estão trabalhando, cumprindo suas tarefas dentro das aeronaves. É o pessoal de atendimento, despacho de bagagem, portão, controle lá das filas, venda de bilhetes, despacho de bagagem. Imagine que essa sociedade empresária, companhia aérea, tivesse 1.000 empregados nessa tarefa. Um belo dia, isso aconteceu aqui no Brasil, um belo dia, essa sociedade empresária, autorizada pela lei, nós vamos ver a lei daqui a pouquinho, ela resolve dizer: olha, eu não quero mais ter empregados em solo, vou terceirizar isso tudo. E aí dispensa essas 1.000 pessoas e contrata uma interposta ou várias interpostas, várias empresas de terceirização para admitir esses empregados. Além de todos os ganhos visíveis, ela tem ainda um ganho menos visível, que ela destrói o sindicato dos aeroviários, que representava seus empregados. Como essa nova empresa é uma empresa de prestação de serviços, o sindicato é o dos trabalhadores em prestação de serviços. Essa é a regra geral. Então, terceirizar, quando não destrói totalmente, fragmenta gravemente a representação coletiva sindical. Além disso, existe também
de modo menos visível, a possibilidade de redução dos salários dos empregados diretos. Veja, existe uma concorrência impropriamente aqui denominada interna entre trabalhadores. O terceirizado quer o emprego do empregado direto. O empregado direto morre de medo de ser terceirizado. Qualquer análise fática concreta de uma situação de terceirização, você mesmo pode vivenciar, verificar isso. O terceirizado está doido para ser admitido diretamente pelo contratante, tomador de serviços, e o empregado direto desse tomador de serviços morre de medo de ser terceirizado. E o risco de ser terceirizado, o risco de se tornar um terceirizado, faz com que o empregado direto aceite condições de trabalho e de salário que ele não aceitaria não fosse o risco de se tornar um terceirizado, portanto, um precarizado. Então vejam, além de reduzir custos pela contratação de terceirizados, a terceirização também permite a redução dos salários dos empregados diretos. Ou seja, funciona muito bem para o contratante, para a empresa de terceirização, às custas do trabalhador. Muito bem, então, mais uma vez, quem quiser dar uma olhada importante nessas análises sociológicas, além do professor Márcio Túlio Viana, há outros livros, há outras obras da sociologia do trabalho que cuidam desse fenômeno sociojurídico, socioeconômico, sociopolítico da terceirização. Pois bem, então vamos passar agora às análises jurídicas, que no final das contas interessam mais diretamente ao estudante do direito, ao intérprete do direito do trabalho, ao operador. Bom, como é que funcionava, como é que os tribunais percebiam e julgavam a relação trilateral, a terceirização, até 2017, até a reforma trabalhista? Havia uma compreensão, e aqui eu só entre parênteses vou dizer que ela já era equivocada na origem, mas havia uma compreensão hegemônica de que a terceirização era, entre aspas, regulamentada pela súmula 331 do TST. E a súmula 331 estabelecia uma dicotomia entre atividade fim e atividade meio. Aqui um destaque. Atenção. Estabelecia, não estabelece mais. Tá? Eu estou dando aqui uma referência do passado recente, que ainda influencia alguns julgados, algumas compreensões sobre o tema, mas os tribunais não mais aplicam majoritariamente, sobretudo depois das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Nós vamos ver ao final. O que a súmula 331 estabelecia? Passado. É proibido terceirizar a atividade fim. É proibido terceirizar a atividade finalística. É proibido terceirizar a atividade essencial. Bom, qual a atividade essencial da fábrica de cimento? Transformar a matéria-prima em cimento para vender. Qual que é a atividade finalística da indústria montadora de automóveis? Receber as autopeças, montar o veículo para vender. Qual que é a atividade finalística da escola? Prestar serviços educacionais. Então nós buscávamos saber qual seria a atividade finalística essencial do contratante, tomador dos serviços, para dizer se a atividade poderia ou não ser terceirizada. Não se admitia, exemplificativamente, terceirização de professor em escola, terceirização de operador de máquina de montagem de automóveis em indústria automobilística.
terceirização de operador mecânico, de empacotador, na indústria cimenteira. Então, havia uma distinção, por força da súmula 331, não mais prevalecente, entre atividade meio e atividade fim. Era permitida a terceirização em atividade meio, proibida a terceirização em atividade fim. Ocorre que o capital não se conformava com essa dicotomia imposta pela súmula do TST, afinal de contas, o tribunal não pode criar norma jurídica. E a partir de 2017, com a reforma trabalhista, foi feita uma alteração profunda na Lei 6.019 de 1974, que passa então agora a regulamentar toda e qualquer forma de terceirização no Brasil. Bom, em síntese, a terceirização, nos termos da lei, ela impõe a presença de 3 pessoas. Terceirizar, portanto, pressupõe 3 pessoas numa relação triangular. Nós temos o contratante, tomador dos serviços, que quer contar com trabalho, mas não quer ser empregador ou empregadora. Essa sociedade empresária, industrial, seja lá quem for, ela quer contratar trabalho, mas não quer ser empregadora, então ela vai transferir a responsabilidade contratual empregatícia para uma outra pessoa, uma interposta, uma contratada, que será a empregadora do trabalhador terceirizado. Daí a relação triangular ou trilateral. O professor Maurício Godinho Delgado estabelece um conceito muito interessante, em que diz que há uma dissociação entre trabalho e emprego. O trabalhador terceirizado, ele entrega o seu trabalho ao tomador dos serviços, ou cliente, ou contratante. O trabalhador terceirizado vai trabalhar na mina da indústria mineradora XSA. Então, o trabalho vai ser entregue para essa tomadora dos serviços, ou cliente, ou contratante. Já o emprego vai ser firmado com a interposta, com a contratada, com a empresa prestadora de serviços. Então, nós temos uma dissociação. Trabalho para um lado, emprego para o outro. Trabalho na linha tomador dos serviços, trabalhador. Emprego na linha trabalhador terceirizado, empregador interposto. Então, essa dissociação entre trabalho e emprego rompe, de certa maneira, com a ordem natural da relação contratual trabalhista, que é uma relação que era para ser apenas bilateral, com a confluência de trabalho e emprego na mesma linha. Então há uma ruptura. A relação triangular rompe com essa ideia de avença meramente bilateral, com a dissociação entre trabalho e emprego, o que, repito, é um conceito muito bem desenvolvido na obra do professor Maurício Godinho Delgado. Bom, e o contratante, tomador dos serviços, a indústria mineradora XSA? Se ela é uma pessoa jurídica de direito privado, como é o caso do exemplo, ela é responsável subsidiária apenas, nos termos do que nós vamos ver novamente, brevemente, mas ela é meramente responsável subsidiária. Ou seja, se ela é empresa de direito privado, ela só será condenada ao pagamento de parcelas inadimplidas se o contratado, empregador, interposto não pagar. E desde que ela tenha constado no título executivo judicial, que ela tenha sido ré no processo judicial trabalhista. A responsabilidade, então, é subsidiária e refere-se ao período da prestação de serviços na triangulação.
Já se o tomador dos serviços é um ente público, se uma universidade contrata vigilância, conservação e limpeza, esse ente público, que é o contratante, tomador dos serviços, ele só será responsável subsidiário se o trabalhador demonstrar a culpa dele na fiscalização do contrato de prestação de serviços. Então, a responsabilidade subsidiária direta do tomador dos serviços ente público não existe mais. Ela está condicionada à demonstração da culpa do ente público contratante dos serviços na fiscalização do contrato. Eis aí mais um problema na vida do trabalhador terceirizado. Bom, vocês podem antever aí que nós temos dois modos, dois tipos de terceirização nos termos da Lei 6.019 de 74, que é a terceirização de prestação de serviços e a terceirização de prestação de trabalho temporário. Eu vou explicar para vocês a terceirização de trabalho temporário apenas porque está na lei. Pode ser que vocês enfrentem uma situação dessas num concurso público, num exame de ordem, mas na vida prática é pouquíssimo provável, é altamente improvável que alguém hoje nesse país ainda contrate terceirização de trabalho temporário. De qualquer modo, nos incumbe uma brevíssima análise da terceirização de trabalho temporário. A regra hoje, como nós vamos ver daqui a pouquinho, é a terceirização permanente da prestação de serviços. Antes da reforma trabalhista, essa terceirização de trabalho temporário ela tinha uma utilidade porque ela permitia contratar terceirização de atividade fim, o que era vedado, aspas, vedado pela súmula 331. Então, se eu precisasse terceirizar a atividade finalística essencial, eu poderia fazê-lo apenas pela via da terceirização de trabalho temporário. Então, ela servia nos casos excepcionais em que houvesse a necessidade de terceirização de atividade finalística. Não havendo mais dicotomia entre atividade meio e fim, a terceirização de trabalho temporário é absolutamente inútil. Você talvez nem encontre processos para trabalhar neles na sua vida profissional advocatícia. De qualquer modo, isso cai na prova, né, gente? Cai no exame de ordem, cai no concurso público, afinal de contas está na lei. Bom, vamos lá. Quando é que pode haver terceirização de trabalho temporário? Essa lógica, repito, é toda uma lógica construída antes de 2017. Então vamos pensar nessa lei, ou melhor, nessa forma de terceirização de trabalho temporário para um contexto anterior a 2017, anterior à reforma trabalhista, em que eu tinha, não tenho mais, uma vedação de terceirização de atividade essencial, uma proibição de terceirização de atividade fim. Muito bem. Quando é que eu então poderia me valer da terceirização de trabalho temporário? Primeira situação, substituição transitória de pessoal. Então eu tenho um pessoal permanente, né? A empresa tomadora dos serviços, a indústria XSA, tem um pessoal permanente que eu preciso substituir por férias, por licença, por qualquer motivo. Aí eu substituiria, né, essa empresa, essa indústria, substituiria por trabalho temporário. Ou havia necessidade de por acréscimo de serviços, demanda complementar de serviços. Houve um aumento na demanda na minha atividade essencial, eu não consigo lidar com esse aumento extraordinário com o meu pessoal permanente, então eu terceirizo por acréscimo de serviços. Qual é o problema dessa terceira? Problema não, né? Qual é a vantagem dessa terceirização para o trabalhador e por que ela não se sustenta hoje mais? Porque no artigo 12, a Lei 6.019 de 74, na sua redação original,
não alterada pela reforma, ela determina para o trabalho temporário e apenas para o trabalho temporário, apenas para a terceirização de trabalho temporário, a isonomia remuneratória, ou seja, o trabalhador terceirizado tem que ganhar o mesmo patamar remuneratório, tem que ter o mesmo patamar remuneratório que tem o seu colega empregado direto do tomador dos serviços. Então, o terceirizado da empresa XSA tem que receber o mesmo que ganha o empregado da empresa XSA. Então, o terceirizado ganha o mesmo que o empregado direto. Qual é então, o fundamento econômico da terceirização? Nenhum. E é por isso que essa terceirização, na prática, não existe mais. Fica apenas o registro e aqueles pontos de prova, né, de concurso público. Vejam aí depois as definições. Eu não vou, inclusive, tomar o tempo de vocês com mais do que isso. Apenas dizer que aqui há isonomia remuneratória, o que afasta a utilidade econômica desse tipo de terceirização, por isso ela não vai ser feita. Mas a lei traz lá a definição de empresa de trabalho temporário, que pode terceirizar qualquer atividade. No artigo 10 fixa os prazos e a responsabilidade subsidiária. Aqui não tem nada demais, a não ser que na terceirização de trabalho temporário aplica-se isonomia remuneratória. O que não acontece na terceirização regra hoje, que é a terceirização de prestação de serviços. A terceirização de prestação de serviços ela foi regulamentada em 2017 pelas leis 13.429 e 13.467, ambas do mesmo ano, 2017, e ambas no contexto da chamada reforma trabalhista. Qual é a essência dessa terceirização aprovada pela reforma? É que pode haver a terceirização de qualquer atividade. Vejam, o capital estava insatisfeito com a dicotomia atividade meio versus atividade fim, e ele, por seus prepostos legisladores ordinários da reforma, ele, capital, acabou com essa dicotomia meio versus fim, atividade meio versus atividade fim, com o permissivo do artigo 4º-A, caput, da Lei 6.019 reformada, que diz o seguinte: considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então vejam, o legislador, no seu artigo 4º-A da Lei 6.019 de 74, reformada em 2017, estabeleceu que a transferência é de qualquer atividade, ou seja, qualquer atividade, qualquer, pode ser terceirizada. E ele reforça, o legislador da reforma, ele não quis deixar margem a dúvidas interpretativas, e ele reforça no artigo 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, vírgula, inclusive sua atividade principal. Então não resta dúvida. Pode haver terceirização de qualquer uma das atividades do tomador dos serviços, ou cliente, ou contratante, chame como quiser. Um banco, por exemplo, uma instituição financeira, não precisa mais ter bancários como seus empregados. Pode terceirizar tudo o que quiser. Uma escola não precisa contratar professores. Eles podem ser terceirizados. Uma mineradora
não precisa ter empregados. Ela pode terceirizar tudo, nos termos da Lei 6.019 de 74, que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como conforme a Constituição. Veremos isso daqui a pouquinho. O STF validou essa excrescência. Então, está liberado. Terceirize o que quiser. Faça o que bem entender. O Supremo disse que vigora o princípio da livre iniciativa. Contratante e contratada, tomadora dos serviços e prestadora dos serviços, podem, por força do princípio constitucional da livre iniciativa, eles podem fazer o que quiser. E aí, digo eu, não é o Supremo que está dizendo, aí digo eu, o trabalhador é um mero detalhe, um mero instrumento de efetivação do princípio da livre iniciativa. Eu estou dizendo, o Supremo não vai dizer com essas palavras, né? Vai dizer de modo mais comedido. Vou usar esse termo para não usar outros. Bom, não satisfeito, o legislador liberou também a quarteirização, a quinteirização, a subcontratação. Parágrafo 1º do artigo 4A estabelece o seguinte. Vejam aí na lei, no computador de vocês, no celular, no Vadmecum. Parágrafo 1º do 4A. Nós já lemos o caput do 4A. Parágrafo 1º. A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Até aqui é isso, né? A terceirizada, a interposta, contrata, remunera e dirige o trabalho. Até aqui normal. O que vem depois é o que não é usual. Vírgula. Ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Então, nós podemos ter a quarteirização. A indústria XSA contrata uma terceirizada, que contrata uma outra sociedade empresária quarteirizada para contratar o trabalhador quarteirizado. Ou seja, para essas sociedades empresárias ganharem, esse trabalhador tem que perder. Mas está liberado também. A lei pressupõe que não há vínculo empregatício entre o tomador dos serviços ou cliente e o trabalhador terceirizado. Vamos à regra. Parágrafo 2º do 4A, nós já lemos o caput. Parágrafo 2º. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Então, o trabalhador terceirizado, ele não estabelece vínculo empregatício com a empresa contratante, porque o seu vínculo empregatício se dá com a empresa prestadora de serviços ou interposta. Então, a indústria X SA, ela não é empregadora dos centenas de trabalhadores terceirizados que ela pode ter dentro do seu estabelecimento empresarial. Eu posso ter uma mineradora com centenas de trabalhadores vinculados à atividade minerária e nenhum empregado dentro do estabelecimento empresarial da mineradora. Porque a lei da reforma trabalhista, ao alterar a lei 6.019, liberou geral. E o Supremo Tribunal Federal validou essa liberdade contratual ampla. Bom, tem havido uma interpretação no TST, mas que, olha, nos tribunais regionais, que pode vir a ser desconstruída pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o vínculo empregatício pode ser reconhecido entre o trabalhador terceirizado e a contratante, que é a tomadora dos serviços,
se houver incapacidade econômica superveniente por parte da prestadora de serviços. Eu não vou desenvolver muito isso, porque nós tínhamos essa tese construída antes do Supremo julgar a terceirização na lei da reforma trabalhista, e eu vou me ater a isso por enquanto, mas fica afirmada a possibilidade interpretativa. O Supremo não sinalizou isso, mas disse sobre direitos iguais restritos, né? Ou seja, não é obrigatório o princípio da igualdade na terceirização. Os direitos equivalentes eles estão restritos ao artigo 4º-C, incisos 1 e 2. Vamos lá eles. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o artigo 4º-A desta lei, quando e enquanto os serviços, aí mais uma vez, gente, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora as mesmas condições. O que quer dizer isso? Na terceirização interna, o terceirizado que trabalha internamente ao estabelecimento empresarial da tomadora dos serviços, ele tem os mesmos direitos dos outros empregados diretos relativos a linha A, alimentação garantida aos empregados da contratante quando oferecidas em refeitórios. Ok, melhor do que antes. Então, se a empresa mineradora XSA mantém refeitório no seu estabelecimento para os seus empregados, deve abrir os seus refeitórios aos terceirizados. B. Direito de utilizar os serviços de transporte. C. Atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Então, se há um ambulatório na sede da mineradora, no estabelecimento empresarial da mineradora, os terceirizados que estão lá dentro podem se valer do ambulatório. E D. Treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. E aí, quem vai dizer se a atividade exige ou não é o próprio tomador dos serviços. E, inciso 2. Sanitárias, de medida de proteção à saúde e de segurança do trabalho e de instalações adequadas à prestação de serviço. Então, as medidas de saúde e segurança do trabalho devem ser as mesmas para terceirizados e empregados diretos. Menos mal, mas são só esses os direitos iguais. Todo o resto pode ser diferente. E nós vamos ver que o Supremo Tribunal Federal diz que sim, podem ser diferentes. O artigo 4º-C, parágrafo 1º, é uma bobagem, é um não escrito, é uma regra legal inútil, e diz que isonomia salarial é mera faculdade dos contratantes. Vamos à inutilidade. Parágrafo 1º. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste artigo. Ou seja, é uma norma jurídico-trabalhista que revela uma faculdade e não uma imposição, marcada então pela inutilidade. Eles não vão querer, eles não vão assim entender. Eles vão entender que o salário deve ser desigual. Por fim, a chamada quarentena, um ex-empregado, o sujeito era empregado da indústria XSA mineradora. Ele não pode ser dispensado por ela e readmitido pela terceirizada, pela interposta, amanhã.
esse empregado, esse ex-empregado, tem que cumprir uma quarentena de 18 meses, na forma do artigo 5º-D da Lei 6.019 de 74, reformada em 2017. Da mesma forma, o ex-empregado não pode ser sócio de uma sociedade empresária de terceirização para prestar serviços para o seu ex-empregador no prazo de 18 meses. Isso aqui é um arremedo de solução que o legislador da reforma conseguiu para enfrentar uma crítica que havia à época de que os trabalhadores empregados iriam dormir empregados e amanheceriam terceirizados. E aí disse o legislador, não, isso não pode porque tem que cumprir uma quarentena de 18 meses. Então é um desserviço a mais que esse legislador da reforma fez, porque ele não resolve nada. Eu mando embora um empregado direto hoje e contrato um outro terceirizado amanhã. Isso ele não proibiu. Óbvio. Isso ele não proibiu. Eu só não posso dispensar um empregado hoje e contratar esse mesmo empregado amanhã terceirizado. Isso não. Mas uma outra pessoa, à vontade. Muito bem. Como as coisas podem sempre piorar um pouquinho, o Supremo Tribunal passou, a partir da reforma trabalhista, a julgar casos envolvendo terceirização. Sobre as decisões do STF acerca da reforma trabalhista, nós temos um vídeo aqui no canal que você pode também recorrer a ele para uma compreensão mais ampla de como é que o Supremo Tribunal Federal vê, julga, decide as regras trabalhistas reformadas. Aqui nós vamos ver ou rever, para quem já viu o outro vídeo, nós vamos ver as decisões sobre terceirização, e não são poucas. Na verdade é o seguinte, especificamente sobre a reforma, nós temos o tema 725, que enfrentou diretamente as leis 13.427 e 13.429. Também a ADI 5685 tratou disso, e o TPF 324. De qualquer modo, nós temos alguns outros temas, ou dois outros temas, que não dizem respeito especificamente, diretamente, à Lei 6.019 de 74, reformada em 2017, mas o que foi decidido se aplica hoje com a terceirização nos moldes estabelecidos pela reforma trabalhista. Então, todos os três temas e as duas decisões aqui trazidas são aplicadas nos casos concretos que hoje cuidam de terceirização. Primeiramente, o tema 246. Ele trata de inadimplemento dos encargos trabalhistas dos terceirizados e a responsabilidade do ente público. A tese foi fixada nos seguintes termos. Tese fixada no tema 246. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter subsidiário ou solidário. Então, o que é que assentou o Supremo Tribunal Federal? Na relação triangular ou trilateral, em que só há sujeitos privados, a responsabilidade do tomador dos serviços, ela é responsabilidade subsidiária, independentemente de qualquer coisa. O contratante, empregador, ou melhor, o contratado, empregador, empresa de terceirização ou pessoa jurídica prestadora de serviços, o empregador terceirizado, tem um monte de nome, né? Ou de denominações, não pagou, o tomador dos serviços, contratante, paga pelo simples inadimplemento.
desde que ele tenha participado da instrução processual, né? Que ele tenha participado do processo judicial e que conste do título judicial. Então aí ele paga. O que o tema 246 diz é que isso não se dá da mesma forma quando o tomador dos serviços é ente público. Porque neste caso, decidiu o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade não se transfere imediatamente, diretamente. Deve haver, não está aqui no tema 246, mas há outras decisões do Supremo nesse sentido, deve haver a prova da culpa do ente público, ou da responsabilidade por culpa do ente público, na fiscalização do cumprimento das obrigações pela interposta. O que é um entrave a mais para o trabalhador. O próximo tema é o tema 383. Ele não diz diretamente sobre a reforma trabalhista, sobre a Lei 6.019 reformada, mas se aplica hoje muito claramente tanto no Supremo quanto no TST. A tese que foi fixada no tema 383 é a seguinte: a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada, terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. A própria redação da tese fixada no tema é de uma infelicidade a toda prova. Qual é a ideia que não está expressa, porque a tese foi mal escrita? A ideia, que ok, poder-se-ia dizer defensável, é: a lei não pode impor aos particulares equiparação da remuneração entre empregados da empresa contratada e do tomador de serviços. A lei não pode impor. Ok. Mas dizer que a equiparação da remuneração entre empregados fere o princípio da livre iniciativa, bom, o que há de fazer, né? Não adianta ficar criticando aqui, tem que entender. O que ele quis dizer é que a lei não pode, como não fez, impor aos sujeitos privados salário igual a ser praticado entre empregados de empresas diversas. A empresa tomadora dos serviços pratica um padrão remuneratório e a empresa terceirizada pratica um padrão remuneratório bastante inferior. É isso que diz o tema 383 na sua redação ruim. O próximo é o tema 725. Aí sim, ele diz respeito diretamente às leis 13.429 e 13.467, ambas de 2017. E o tema 725 fixa a seguinte tese: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Aqui, tratando apenas de terceirização, eu não vou entrar, por enquanto, no mérito da análise dos efeitos do tema 725 na pejotização. Esse é um outro problema seríssimo, seríssimo, que os tribunais têm que enfrentar, mas eu não vou fazê-lo aqui porque o nosso tema da aula de hoje é apenas terceirização. Então, o que o tema 725 fixou como tese é que, gente, quando eu falo de tema, é tema da repercussão geral, tá? Então, é o tema 725 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que fixa a tese de licitude da terceirização em qualquer atividade de contratante contratada, independentemente do objeto social. Então, o fim da dicotomia
atividade fim e atividade meio, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, teve ainda uma decisão judicial do Supremo em sede de ação direta de inconstitucionalidade 5685-DF, que foi ajuizada para questionar exatamente a constitucionalidade das leis 13.429 e 13.467, alteradoras da Lei 6.019/74. E o Supremo disse que a lei está em conformidade com a Constituição e reafirmou o Supremo que disse na DPF 324. Então vamos à DPF 324, que ela na prática serviu de fundamento para a decisão em ADI 5685-DF. Em ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental 324-DF, o Supremo fixou o seguinte: é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Na terceirização, compete à contratante verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada e responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas. Então, o que é que está sendo aplicado hoje, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nos tribunais trabalhistas? Não existe mais vedação à terceirização em atividade finalística, em atividade essencial, não se faz mais tal distinção meio versus fim, e o contratante, tomador dos serviços, deve verificar a idoneidade financeira e econômica da terceirizada e a sua responsabilidade, quando ente privado, é subsidiária. O resto, nos termos da Lei 6.019 de 1974, conforme alterações da reforma trabalhista. Como é que se aplica, então, no final das contas? Como é que se aplica, no final das contas, a terceirização no Brasil hoje? Quais atividades? Quaisquer atividades. Posso terceirizar o que quiser. Pejotização, esse assunto ainda está em aberto. Eu vou apenas sinalizar que tem interpretação nos termos do tema 725 de que a pejotização também está liberada. A responsabilização do empregador privado é subsidiária e do ente público é subsidiária dependendo da comprovação da culpa do tomador. A equiparação de direitos fere a livre iniciativa e o sindicato é diferente. A distinção entre o sindicato representante dos interesses do terceirizado e aquele representante dos interesses dos trabalhadores diretos. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Dê o seu joinha aí, indique para os seus colegas. Até mais.